Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Nossa entrevistada de hoje é a Roberta Mânica, jornalista, mestre e doutora em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela também é sócia fundadora da Empatízime. Coloquei aqui na descrição do episódio o acesso a este site. E ela vai conversar conosco sobre um projeto, o projeto Visão Zero, e sobre o Empatízime. Lembram que a gente disse que iríamos apresentar algumas aplicações práticas do letramento em saúde? É isso que a gente vem fazendo em nossos episódios, né? Então, nós vamos ter 2 episódios sequenciais com a doutora Roberta. No próximo, ela vai discutir desafios operacionais com este projeto, que ela vai falar deste projeto hoje, e o papel do letramento em saúde nesse contexto. Já estou dando um spoiler aqui, certo? Oi, Roberta, tudo bem? Bem-vinda. Olá, professora Helena, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com você e com todos os nossos ouvintes da Rebraus. Nós é que estamos honrados quando a gente vê que alguém está apaixonando-se pelo letramento, a gente fica completamente honrado dentro da Rebraus, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer fazer trabalho de formiga, mas ampliar o letramento no Brasil inteiro, né? Não? Nós já estamos aí hoje com o Rio Grande do Sul, né? Exatamente. É muita inspiração estar com você, professora, porque os primeiros contatos em letramento aqui no Brasil foi justamente através das suas publicações. Então, o tempo vai passando e a gente vai admirando cada vez mais as pessoas que estão na vanguarda do tema, e isso nos traz muita esperança de que cheguemos a cada vez mais espaços, principalmente na academia. Bacana, obrigada, fico honrada, obrigada. Então vamos começar. Eu falei que você ia falar do projeto Visão Zero, né? Então o que é esse projeto? Quem são os responsáveis por ele, Roberta? Bom, o projeto Visão Zero é uma iniciativa do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, que é um agente de transformação de cidades de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação. Então, esse é um projeto que tem uma iniciativa justamente de tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre as possibilidades de estratégias de eliminação dos cânceres femininos em Porto Alegre. O que esse projeto traz, professora? Isso é muito importante para que a gente consiga contextualizar. Principalmente a pretensão de reduzir o número de mortes precoces do câncer do colo de útero e de mama na cidade de Porto Alegre por meio de conscientização. E o letramento entra principalmente nesse fato de que conscientizar, prevenir, rastrear é realmente o grande objetivo do Visão Zero. Muitas pessoas nos perguntaram, nos questionaram, quando nós estávamos iniciando toda essa demanda, como é que isso ia acontecer? E aí o termo Visão Zero, ele traz também uma fundamentação bem importante, porque é uma meta muito ambiciosa de zerar o número de mortes evitáveis por câncer de colo do útero, e isso tudo alinhado, né, aos compromissos globais da OMS, principalmente fundamentado que existe hoje a vacina contra o HPV. Isso. Eu só queria dizer um pouquinho sobre essa parceria, porque o grande desafio do Visão Zero, e aí nós entramos na contemplação do quanto o projeto envolve uma construção do conhecimento transdisciplinar, é que nós transitamos na saúde e na educação. Então, o projeto Visão Zero é um projeto que tem muitos braços, muitos públicos e principalmente um desafio que é entrar numa comunidade e transformar essa linguagem em recurso acessível para que todos os públicos envolvidos na campanha possam realmente compreender qual é o objetivo desta campanha. Muito legal. E você falou do HPV, o HPV é uma coisa interessante, porque nós estamos com uma prevalência altíssima, né, no país e no mundo, né? Eu estava conversando com um amigo meu, eu não sei se ele é cancerologista, eu não sei se ele exagerou, mas ele disse que nos Estados Unidos, por exemplo, do pessoal jovem, metade está acometido pelo vírus,
E assim, a vacina começa muito cedo, então a gente precisa fazer a cabeça dos pais, né? Porque a criança com 9 anos, é 9 anos, não é a Isso, idade mínima? de 9 a 14 anos. Pronto, então, quer dizer, 9 anos é uma criança, né? Na nossa cabeça de pais, é uma criança. Então, precisa ter realmente um envolvimento para que haja esse estímulo, né? Para essa vacina, por exemplo, como você citou, que é uma das metas, né? E depois que você me explicou aí um pouco do projeto, eu sei que você vai acabar falando dos desafios dele no nosso próximo encontro, mas me conta aí agora, que eu falei que você é sócia fundadora do Empatisme, né? Eu estava até sem saber como é que pronunciava, mas ontem, quando você gravou comigo, você falou o nome, eu falei, a pronúncia é essa mesmo. Então, o que que é esse Empatisme, né? Essa o quê? Essa, Hoje é uma essa empresa de empresa, consultoria. pronto. Então, o que que é essa empresa? E assim, qual é a atuação que a empresa tem dentro desse projeto Visão Zero? Então, o Empatisme surge em 2018, numa iniciativa da minha pesquisa de pós-doutorado, que era algo que eu buscava muito. E aí eu fui contemplada num projeto da Universidade Nova de Lisboa, em que 30 profissionais se reuniram de forma online, remota, para construir alguns recursos de letramento em saúde, ainda de forma muito incipiente, para o Hospital Santa Maria de Lisboa. E eu sou jornalista, meio que na ousadia, naquela tentativa de construção transdisciplinar, me inscrevi no projeto. Embora o pré-requisito fosse que o profissional deveria ser da saúde. Professor, e para uma surpresa, fui aprovada. A única profissional de comunicação entre tantos gabaritados profissionais da saúde. E lá eu tive ainda mais certeza da necessidade, da lacuna que nós temos em nível de aplicabilidade prática do letramento. Depois disso, tive contato com a doutora Cristina, já fiz todo o meu cadastro na Sociedade Portuguesa, né, de Letramento e Saúde, e através dela cheguei até você. E a partir daí, eu, enquanto comunicador, enquanto jornalista, sempre aplicando a questão da linguagem simples, consegui identificar o quanto nós poderíamos também trazer um conceito da comunicação empática para as equipes multidisciplinares de saúde e também desenvolvendo uma consultoria e principalmente na manutenção de como essa comunicação ela é construída. E aí, desde identificação do público-alvo até a entrega desses materiais junto a todos esses instrumentos de validação do letramento em saúde. Muito interessante, muito inovador, né? Desafiador também, porque quando nós não temos algo Desafiador nem pensar, mas assim, inovador também, né? também, a gente não tem uma prévia de um trabalho que seja realmente já com dados específicos, e nós também estamos caminhando, né, para a construção, mas o que nós observamos hoje é que principalmente esses fluxos de comunicação em equipes, comunicação de más notícias, comunicação empática, isso tudo tem um viés que contribui para o letramento. Porque nós conseguimos também criar um engajamento das equipes para a construção destes materiais e também para a validação enquanto aplicabilidade para os públicos finais. Entendi, entendi. E aí você disse que foi para lá em 2018, você começou já a delinear isso em 2018? Eu não fui A empresa? presencialmente, né? Esse projeto foi um encontro remoto, nós não fizemos nada presencial. E aí a empresa já existia e nós começamos a dar um corpo nela a partir de 2019, que foi quando ela realmente se fundamentou. E aí nós começamos, a partir de todas as experiências prévias, aí realmente até os hospitais, desenvolvendo alguns tipos de formações para que as pessoas tivessem um pouco mais de facilidade nos seus relacionamentos a partir de estratégias da comunicação. Então, atualmente eu faço parte do Observatório do Direito do Paciente, do Instituto de Bioética da UNB, e a questão do letramento em saúde nos atravessa muito como um item também para discutir o direito do paciente. E aí, quando nós trabalhamos no empatismo, nós trazemos muito isso. Como que essas estratégias de comunicação, em todos os níveis de atendimento, professor, e aí partindo desde quem está lá na ponta,
até uma questão de deshospitalização, por exemplo. O quanto isso, em termos de recursos públicos para o SUS, gera em termos de precaução quando eu tenho uma habilidade de comunicar aquele lugar de fala que o paciente vai ter alta. O que ele vai fazer após esse momento? Então, a gente tem vários detalhes que podem ser desenvolvidos tecnicamente a partir de recursos de estratégia de comunicação. Certo. E na empresa é você e quem mais? Na empresa sou eu e a minha sócia, que também é doutora em comunicação, Karine Rui, e nós desenvolvemos em paralelo a isso, porque as habilidades dela com o terceiro setor também são muito já de longo prazo, então nós trazemos isso muito para o âmbito social também. Como é que a gente pode chegar, neste caso do projeto Visão Zero, nós estamos fazendo a prestação de serviços do letramento em saúde. Nós não somos parceiros, nós estamos realmente prestando um serviço de consultoria no desenvolvimento, na construção e na formação dos públicos. Então, eu e a Karine Rui ficamos responsáveis por essa parte. E qual é a formação dela? Ela também é da comunicação, é jornalista e doutora em comunicação. Muito bacana, muito bacana. Então, você definiria a Empatize-me como uma empresa de consultoria, mas uma consultoria completa, vamos dizer assim. Isso, que desde a dizer o que a pessoa precisa, até desenvolver aquilo que a pessoa precisa, seria assim? Exatamente, seria o desenvolvimento da formação das habilidades em comunicação, e aí um segundo pilar que é do desenvolvimento de materiais em letramento em saúde. Muito bacana, gente, muito legal. Eu gosto muito quando as pessoas saem do lugar comum, né? Eu entrevistei aqui, você falou em Portugal e eu me lembrei agora. Eu estudei com a Cristina Vaz de Almeida também, e uma das minhas companheiras de estudos, que inclusive eu fazia parte do grupo dela de estudos dentro do curso, que foi a Eliana Rocha, a gente trabalhou com algumas coisas ligadas a letramento em projetos com foco na pediatria. E quando ela saiu do curso, ela criou o Clips do Coração. E ela fez também, ela saiu do lugar comum, ela trabalhou com... O que é Clips do Coração? É aquilo que você prende no seu coração como coisa importante. Então, ela começou a trabalhar com isso. Eu tenho até um episódio gravado aqui, se o ouvinte estiver interessado, ele pode procurar sobre os clipes do coração. Eu até vou colocar na descrição do episódio o número, a data que foi ao ar, porque aí a gente pode até fazer um paralelo. Mas ela também saiu do lugar comum, porque ela criou uma empresa onde ela dá uma assistência às crianças, no sentido de que ela aumenta a autoestima das crianças, ela trabalha com a questão de todos somos heróis, ela usa muita coisa lúdica para trabalhar com o desenvolvimento de habilidades dos pais e das próprias crianças, né? Então, assim, é um negócio que também saiu do lugar comum. Eu estou entusiasmada com esse teu, porque você também está fazendo um trabalho que é muito interessante, né? E aí me diz o que a Empatize me fez, então, dentro do projeto Visão Zero. O projeto Visão Zero vem com um objetivo central, então, da redução das mortes evitáveis por câncer e com alguns objetivos que são principalmente na formação educativa em saúde. Então, a gente começou a pensar como é que nós vamos formular iniciativas de educação em saúde, porque a Restinga, esse bairro onde nós estamos atuando, foi escolhido justamente em função da vulnerabilidade. É um bairro tem um significativo número de habitantes. E aí nós precisávamos chegar, professor, exatamente naquele lugar onde as pessoas perdessem o medo daquela vacina do HPV, que tem tantos estigmas por trás. Nós precisávamos também tirá-las do local das fake news, que eram muitas, e continuam, né? A gente sabe que é um grande desafio para a saúde, principalmente no sentido da prevenção. E aí nós pensamos nessas capacitações, como é que nós iríamos formular. Então, a primeira coisa foi a identificação dos públicos, uma aproximação, um questionamento para tentar entender qual era a forma de linguagem mais acessível para este engajamento. Então, aumentar o nível de letramento de uma população nesse sentido, a gente sabe que leva um tempo.
e muito cientes, e como eu li os materiais, as publicações de vocês sobre esse conteúdo, como nós pensamos nessas estratégias de validação dos recursos didáticos. Porque a todo momento nós imaginávamos, se nós vamos fazer algo que chegue até as pessoas, que também ensinam, como os professores, como também os pais, nós precisamos que eles estejam, acima de tudo, deslocados deste medo. Então, a gente sempre trouxe em todas as nossas falas que o conhecimento é o nosso principal pilar contra o medo. E a partir disso, a gente começou a criar, então, encontros que nós chamamos de rodas de conversa. E essas rodas de conversa, professora, foram simplesmente muito importantes para nós também. Porque começou a trazer uma dimensão do quanto o desconhecimento afasta a população daquilo que é realmente concreto dentro dos projetos de vacinação, por exemplo. Então, nós pegamos primeiro o público geral, que são os agentes que trabalham na comunidade, agentes de saúde. Pegamos os pais, que estão diretamente relacionados e são as pessoas que nós temos que convencer sobre a importância de uma vacina que previne o câncer, que hoje é o que nós temos, assim, de comprovado contra essa doença que vem, né, como a senhora já antecipou no início da nossa conversa, aumentando cada vez mais. E aí nós fomos pensando também nos educadores e fizemos rodas de conversa com os educadores. E esses educadores trouxeram para nós muitas inquietações, também com dúvidas. E muitas vezes a gente pensa que essas dúvidas são óbvias e não são, professora. Então, nós fizemos, além de toda uma campanha mesmo com folders, com a linguagem deste público, né? A gente criou folder para os pais, folders para os estudantes, cartazes para os pais. Nós criamos uma cartilha pedagógica. E aí eu agradeço muito aquele artigo que traz esses recursos, a investigação e as análises, né, de validação, porque me ajudou muito na concepção. E essa cartilha pedagógica nós fizemos uma varredura em atividades que poderiam auxiliar os professores a ensinar sobre a prevenção em sala de aula. E colocamos ali naquela cartilha, naquela apostila, a maior possibilidade, quantidade de atividades possíveis de serem aplicadas em sala de aula. Professora, e tudo pronto, desde a condução, cada atividade especificada, item a item. Então, um exemplo bem simples e lúdico que eu vou falar para vocês é sobre um bingo. Tem um bingo que nós criamos e nós já acrescentamos nessa cartilha, nessa apostila, simplesmente para eles imprimirem e recortarem. Então, a única coisa seria ler as instruções, se apropriar daquilo que está ali e aplicar em sala de aula. Então, nós fazíamos as atividades por faixa etária, por disciplina, e isso foi ficando cada vez mais claro para nós, que quanto mais relacionado com a área de atuação do professor, isso ia trazendo para eles também mais segurança. Nossa, mas que trabalheira! Muito trabalho, coisa complexa, pesquisa, que coisa complexa. Bom, a pergunta que eu ia fazer era exatamente dos públicos. Então vamos lá. Você falou dos agentes, falou dos pais e alunos e falou dos educadores, não é isso? Isso. Os educadores. Pode falar. Eu só ia dizer que além dos educadores, nós também trabalhamos com os agentes comunitários, que são os líderes comunitários locais. E esse público também teve uma atenção muito especial. Pronto. Agora, dos educadores, professores de primeiro grau ou de segundo grau também, como foi? Então, nós temos um público aí de 9 a 14 anos, né, do ensino fundamental até o final do ensino fundamental 2. E aí nós precisamos também buscar recursos dessas linguagens, porque são linguagens distintas para aquela que está entrando na pré-adolescência até o adolescente de 14 anos. Então, isso também nós orientamos os professores na condução dessa fala. E aí a gente tentou observar qual eram os estigmas que realmente afastavam os pais da conduta de aceitar levar os filhos para vacinar, e vinha muito em relação a esse aspecto que erroneamente acabou sendo atrelado à vacinação do HPV, que é a questão da sexualidade.
como se as crianças fazendo essa vacina poderiam ter a sua sexualidade acelerada, um processo que fosse pular etapas. Então, professora, um dos recursos que nós identificamos seria trazer para esse material, para essas formações, um enfoque que não fosse na questão da sexualidade, mas sim na questão do quanto esta vacina é um instrumento contra o câncer. Então, a gente fala de vários temas, de vários assuntos, mas a gente tirou o foco daquilo que é a problemática central. Até porque os pais têm medo disso, né? Então, e é uma polêmica muito grande hoje, né? A questão dessa abordagem nas escolas, né? Então é melhor ficar na coisa mais segura, que a intenção realmente, né? Tudo bem, vai ter a questão do sexo envolvida, mas a questão é a saúde, né? A saúde, o cuidado, a prevenção do câncer, né? E a vacina tem esse papel, né? Isso. Para os agentes comunitários, aí reconhecendo quantos agentes comunitários, os líderes comunitários têm um papel, são os influenciadores da comunidade. Então, são os líderes comunitários que mobilizam a força das comunidades. Nós criamos para eles cartilhas para que eles sejam os responsáveis pelas rodas de conversa. E junto com isso, nós desenvolvemos um jogo de cartas lúdico, que se chama Papo de Mulher, que é um jogo de cartas que traz perguntas e respostas sobre a questão do câncer e também do autocuidado. E esse jogo foi muito bem aceito, porque ele é realmente um motivador de conversas em roda sobre esse tema. Então, a gente desenvolveu baseado principalmente em como essas pessoas, que são leigas no tema, poderiam se apropriar do conhecimento de uma forma muito simplificada, numa linguagem muito leve e que pudesse também trazer uma motivação para os seus encontros. Nossa, muito bom. Eu tô apaixonada aqui. Na verdade, se fosse com imagem, eu estaria de queixo caído. Gostando muito disso. E eu sei ainda que você nem pode dar muitos detalhes, porque vocês vão publicar os resultados, né? Mas, assim, só o que você já está falando já está me deixando com água na boca. E uma coisa que foi, para nós, principalmente, que valida, acho que essa trajetória ainda sem muitos resultados assim, de exposição, é justamente o contato presencial com essas pessoas da comunidade. Porque nós tínhamos toda uma movimentação, nós conseguimos o apoio do Hospital da Restinga, fizemos no auditório com os professores, a nossa oncologista, que é a responsável técnica, a Fernanda Casarotto, esteve lá e nós fizemos um bate-papo. Então, essas pessoas podiam perguntar diretamente para a oncologista e ela trazia dados muito atuais, de uma forma muito simples e segura. Então, eles estavam num espaço seguro onde puderam expor as suas preocupações, mas, ao mesmo tempo, foram confortados em relação a isso. E foi muito interessante, professora, porque nós também evidenciamos algo que é muito do nosso fluxo de comunicação na tentativa de trazer campanhas que supram essa falta de informação. De nada adianta recursos de imagem, quando o texto é muito bem elaborado, e também a grande demanda deste material, se nós não chegarmos a um lugar que é a personalização da linguagem para cada público específico. Cada público específico responde de uma forma diferente, tem um repertório diferente sobre todas as questões. Claro que isso é bem sociológico, mas é isso que a gente centra no Empatisme, a personalização, e é por isso que nós vamos tão a fundo no contexto, porque nesse projeto houve algo que foi interessante, que foi o rolê das vacinas, que ainda continua, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e o IGCC. Rolê da vacina é a vacinação nas escolas. Então, as crianças levam a carteirinha de vacinação, e aí, como um personagem central, que tem essa referência, né, o Zé Gotinha ia junto, nós criamos toda uma identidade visual, rolê das vacinas, as crianças estavam lá nas filas, coisa mais linda. E isso também trouxe algo muito importante, a vacinação, de novo, dentro da escola. Claro que com a autorização dos pais, né, isso tudo muito bem pensado dentro de toda a burocracia que existe. Mas eu quero dizer o quanto nós temos que nos aproximar da população.
E isso foi fundamental na construção dessa ponte. Uhum. Bom, rumando aqui para o final desse nosso primeiro episódio, né, que nós vamos ter o segundo, a pergunta era as estratégias, né, para a construção dos recursos, né? Você adiantou já, né? Você falou da roda de conversa, não é? Falou da produção de algumas campanhas e de algumas atividades, como por exemplo você falou agora o rolê das vacinas, não é? Os jogos lúdicos, né? Aí você falou do jogo do bingo e falou do jogo da mulher, não é isso? Isso. Na verdade, esses jogos específicos, tem muitos outros, porque são em formato de atividades para serem aplicadas em sala de aula, estão na apostila, nessa cartilha que os professores receberam individualmente. O jogo lúdico, que são as cartas, né, o papo de mulher, a gente desenvolveu, imprimiu, entregou em mãos, e foi um material com recurso gráfico, professora, cuidadosamente pensado. A identidade visual do projeto também tem toda uma identificação local. E foi feito assim com uma estratégia pensando também naquela questão do delineamento da observação transversal. Ou seja, a gente estava observando os detalhes de como nós poderíamos chegar. E nós queríamos criar para eles também, em todas as nossas rodas de conversa, um ambiente muito acolhedor. Então, um dos recursos dessa estratégia foi, por exemplo, onde é que a gente fez os encontros com os líderes comunitários? Nós fizemos no salão paroquial da igreja da comunidade. E aí nós fizemos um café, recepcionamos todos, fizemos uma roda, cada pessoa falava sobre o seu conhecimento, sobre o que fazia, falava sobre suas experiências. E aí essa troca, ela vai quebrando aquela noção hierárquica de que vem de cima para baixo, e a gente não queria isso. A gente queria também formar esses líderes comunitários para que eles tenham autonomia de estar instruindo as pessoas dentro dos recursos que eles têm. Então, a todo momento nós dizíamos, vocês não estão aqui para responder para a comunidade assuntos técnicos, porque isso nós temos as UBSs, que estão envolvidas também no projeto. E aí, professora, as UBSs, nós não estamos fazendo a formação, mas a nossa responsável técnica, a Fernanda Casarotto, também está fazendo formação com as UBSs. Certo. E isso é maravilhoso, porque esse projeto, conforme nós vamos observando a evolução, nós temos uma percepção de que poderia estar aplicado em outras campanhas, não só de vacinação, mas também, por exemplo, de doenças raras, de diabetes, enfim, porque traz a informação de um jeito muito coerente com aquele repertório que o público-alvo consegue acessar. Muito legal, muito legal. Na verdade, a gente pode dizer que você é uma das heroínas do letramento em saúde, que a gente luta tanto aqui, falando do mês do letramento em saúde e dos heróis do letramento em saúde. E aí você já pode se chamar de heroína do letramento em saúde, né? E eu espero que também tudo que você falou até agora já vá também dando ideias para os nossos ouvintes, porque eu acho que o principal, que eu sempre digo aqui, eu acabo ficando repetitiva, mas precisa ser dito, é que quando vocês trazem uma experiência, essa experiência, ela serve de modelo ou ela serve de subsídio para alguém pensar em alguma coisa bacana desse jeito, para poder fazer também, né? Professora, eu queria destacar muito que ninguém faz nada sozinho, né? E a gente só conseguiu chegar nesse lugar pela confiança, né, do Instituto de Governança e de Controle do Câncer, porque nós somos aqui pequenas formiguinhas, como você antecipou, e essas pequenas formiguinhas já vêm tentando, há muitos anos, batendo em portas para tentar entregar isso. Só que o letramento é muito novo. E o que eu vejo a partir desses recursos que nós estamos entregando? Aqui nós temos uma oportunidade de entregar algo concreto e dizer, tanto para os nossos administradores públicos quanto para a rede privada, que é preciso repensar as campanhas, é preciso repensar a forma como nós construímos o diálogo com o público em geral. E aqui, independente do nível de escolarização, as pessoas precisam sentir-se pertencentes. Campanhas que têm realmente um impacto, elas fazem com que as pessoas reconheçam
a sua identidade naquilo que foi exposto ali. Exatamente, exatamente. Minha filha, eu sempre pergunto se tem alguma coisa a acrescentar. Hoje eu não vou perguntar, porque você tem muito para acrescentar e vai acrescentar no próximo episódio. Como eu disse no início, eu coloquei aqui o site de acesso à sua empresa. Lá as pessoas encontram algumas coisas desse material que vocês produzem, aquilo que pode ser socializado no momento. No nosso site da empresa nós não disponibilizamos, mas a gente pode deixar para os ouvintes o site que foi criado pelo IGCC do Visão Zero. Porque lá no site do Visão Zero, todo esse material está disponibilizado gratuitamente para que em qualquer lugar do mundo, do país, as pessoas possam baixar e fazer bom uso dele, que é esse o nosso objetivo. Maravilha, pois então você me passa o acesso. Aí eu coloco também na descrição do episódio e vamos deixando todo mundo com um gostinho de quero mais para o nosso próximo episódio, que aí você vai falar que nem tudo são flores, eu acho, né? Você vai falar dos desafios, que aí é importante também que as pessoas saibam que não é, porque do jeito que você fala dá a impressão que é tudo bem facinho, né? Mas a gente sabe que tem um leque de coisas extremamente difíceis por trás, né? Exatamente. Aqui é muito da paixão e da entrega, porque isso exige que a gente esteja entusiasmado mesmo, né, diante dos desafios. Mas é importante lembrar e salientar que o caminho das pedras, ele é árduo. Nós precisamos de persistência. Pronto, é isso aí. Pois então, olha, Roberto, eu queria agradecer demais você estar com a gente hoje, agradecer demais por você também ter concordado em vir no próximo episódio, tá? E quero chamar todos os nossos ouvintes para continuarem conosco, continuarem prestigiando o podcast da Rebraus e principalmente estarem aqui no próximo episódio para a gente completar essa jornada com você. Muito obrigada, viu, Roberta? Muito obrigada pela oportunidade, é uma honra estar com vocês.